Olá, amigos, amigas do programa Castelo Forte. É sempre uma alegria, uma satisfação termos momentos de conversa, reflexão, através desse programa que deseja trazer pessoas que contribuem de formas diferentes para a vida em sociedade, na área da educação, da saúde, da espiritualidade, da vida de fé. E hoje nós temos conosco uma pessoa que tem muito a nos falar, apesar de ser ainda jovem, mas já tem experiências muito interessantes, que é o nosso amigo, pastor Matias da Silva, natural, filho de Lajeado, que nesses últimos anos tem aceitado desafios muito interessantes numa outra região do nosso Brasil. E hoje nós temos a visita do Matias, e está aqui conosco no programa e queremos conhecer um pouco mais dele e desse trabalho que desenvolve lá em Teresina, no estado do Piauí. Olá, Matias, obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria, antes de mais nada, que você se apresentasse um pouco para aqueles que nos assistem, contando um pouquinho da sua vida aqui em Lajeado e como foi chegar a Teresina, no Piauí, e o que você faz lá junto com a sua esposa, que também é aqui de Lajeado. Olá, Eric. Para mim é uma alegria poder estar aqui e falar um pouco daquilo que eu tenho experimentado como pastor da Igreja Luterana também, e nessa caminhada toda até chegar lá em Teresina. Bom, aqui em Lajeado eu participei por muitos anos dessa igreja, a Igreja Luterana, igreja evangélica que me acompanhou desde o culto infantil, aquela atividade que as crianças têm. Então, ali eu já fui aprendendo os primeiros passos, vamos dizer assim. E ainda que fosse algo meio no automático, meio que a gente ia porque era bonito, porque faz parte da sociedade, aquilo começou a chamar a minha atenção de uma forma especial. Até que no grupo de jovens, depois, uma outra atividade também da igreja, algo foi me chamando para que esse trabalho pudesse ir além. E aí então eu fui entendendo que era um chamado de Deus para que eu também me tornasse pastor e pudesse auxiliar a igreja nesse sentido. Bom, com esse chamado, o caminho natural é buscar uma formação teológica, que na igreja de confissão luterana é feita num dos 3 centros de formação, né? E eu fui buscar então a formação em São Leopoldo, bem próximo aqui. Passando lá os 4 anos e meio de formação de bacharelado em teologia. Sim. Depois disso, então, a igreja envia o estudante, ou então candidato ao pastorado, e para um campo onde ele pode ser experimentado. Esse tempo de 1 ano e meio, eu fui, então, enviado para Panambi, também no Rio Grande do Sul, e ao final desse tempo, para surpresa minha, fui enviado para Teresina, no Piauí, também pela igreja IECLB. Então aí começou essa saga, vamos dizer assim, né? Esse caminho de descobertas, de aprendizados novos, múltiplos, e que de início me tomou bastante de surpresa, apesar de saber dos trabalhos da igreja em terras tão distantes, não me passava pela cabeça ir tão longe. Mas depois eu fui descobrindo o porquê de estar lá. Então hoje o trabalho é desenvolvido no sentido de estruturar aquela comunidade, que hoje tem 9 anos, quando eu cheguei lá tinha só 5 anos de existência, uma comunidade pequena, onde a gente tenta passar da palavra de Deus, mostrando aquilo que é também vontade dele para as nossas vidas, né? No sentido também de fortalecer os relacionamentos, fortalecer a vida de fé daquelas pessoas, e que elas podem, então, a partir disso, construir a sua vivência de comunidade, né? Lá são pessoas naturais do Nordeste mesmo,
e a gente tem então essa comunidade que está se fortalecendo dia após dia. Pastor Matias, você então foi chamado para esse trabalho tão importante, um trabalho missionário em Teresina, no Piauí. Certamente a cultura de lá é muito diferente daquela que você experimentou aqui no sul do Brasil. Conte para nós um pouquinho como foi esse período de adaptação, o que você descobriu lá e como está convivendo com a cultura lá do Nordeste, em todos os sentidos, desde, quem sabe, da alimentação, a cultura religiosa, enfim, como é a vida lá em Teresina, no Piauí. Para um gaúcho, falar de cultura sempre é algo desafiador. O povo gaúcho pode não saber, mas nós temos um apego muito grande à nossa cultura, ao que é nosso. E aí, quando nós estamos numa região tão distante, a cultura muda tanto, nós precisamos nos desfazer de alguma bagagem cultural que não nos ajude naquele contexto. É um desafio muito grande. E então lá a gente tenta de alguma maneira impedir que esses traços culturais que nos atrapalhem não nos atrapalhem, né? Esses traços culturais que nos atrapalham não podem impedir que nós façamos o nosso trabalho lá na igreja. O contato com as pessoas, ele já é diferente, né? O que é valorizado por aquele povo é diferente do que é valorizado aqui. Nós temos uma ênfase muito forte, por exemplo, no tempo, no horário das coisas, né? E aí já caiu também no conhecimento popular, o nordestino é assim, o nordestino é daquele jeito, ele chega atrasado. Mas eu fui descobrindo que é porque se tem uma relação diferente com o tempo. E ao contrário do povo gaúcho, sulista, que tem o seu tempo ali demarcado pelo relógio, pela agenda, lá o mais importante são os relacionamentos. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Talvez esse seja o maior aprendizado. Aprender que numa cultura diferente não há coisas que a tornam pior ou melhor, e sim diferente. Muito interessante essas diferenças culturais e, de fato, faz bem para a gente também poder ouvir e perceber que outras culturas têm coisas muito interessantes e bonitas e boas que a gente também pode aprender. Pastor Matias, você é casado com a Ana Lohmann, de casa, que é aqui de Lajeado também. Ela está junto com você, trabalha lá. Como é esse trabalho que você como pastor realiza, que a sua esposa acompanha certamente, dentro dessa comunidade que vocês pastoreiam? Quais são os maiores desafios na área da espiritualidade lá nessa cidade de Teresina e quem sabe também no Nordeste como um todo? Nós dois, então, estamos lá em Teresina diante desses desafios e a Ana, então, minha esposa, ela se inseriu, creio que rapidamente, no mercado de trabalho. Ela é psicóloga, então tem trabalhado também numa escola, e em meio a muita gente, a muito fervo cultural, ela também vai pegando bem rápido essas mudanças, esses nuances que tem também na cultura, daqui para lá. A gente percebe que o povo nordestino é um povo, via de regra, bastante religioso, é muito religioso. Nós temos aí notícias de centros onde as pessoas vão em romarias e a gente vê aquela demonstração de fé. Isso são demonstrações de uma cultura bastante religiosa. O nosso trabalho lá na comunidade também tem a ver com isso. Até porque a fé em Jesus, ela é algo que vai além, ela ultrapassa a religiosidade. A religiosidade pode nos ajudar, mas até certo limite. Dali em diante, nós precisamos de um relacionamento com Jesus, né? O nosso Salvador. Então, o trabalho da igreja, ele tem esse caráter, né? De, dentro desse ambiente que a gente poderia quase que dizer culturalmente é religioso, nós deveríamos então trazer esse algo mais que é o Evangelho, né? Esse algo mais que é
também a tudo aquilo que Jesus nos ensinou e quer também que nós vivamos aqui. Pastor Matias, você fala de que esse Jesus Cristo, que a vida com Cristo, a vida cristã, ela ultrapassa as culturas, os hábitos. Como é que vocês, então, conseguem colocar isto no sentido de que viver como um cristão, seguir a Jesus Cristo, não necessariamente significa esquecer a sua cultura, mas é muito mais do que viver a sua cultura local, a sua cultura regional. Como é que é a vida de vocês nessa comunidade lá? Quais são algumas características? É uma comunidade formada por pessoas de várias idades. O que fazem os membros dessa comunidade no seu trabalho? Existe uma abertura na cidade para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo? Na verdade, o Nordeste já passou por períodos de bastante dificuldade para a pregação do Evangelho, ainda que fosse uma realidade muito religiosa. E aí nós podemos ver claramente a diferença que há entre uma coisa e outra. Hoje em dia, é até um traço da pós-modernidade, as coisas são aceitas. As coisas são aceitas e a gente tem sim uma abertura para a pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho, ela sempre é algo demorado, né? Ela sempre é algo que precisa de uma demonstração na vida. Porque a pura fala, não é ainda aquilo que vai mostrar realmente uma realidade diferente para a pessoa que ouve. Assim tem sido o nosso trabalho também. As pessoas que formam a comunidade e que hoje já estão firmes também nesse propósito de anunciar o que a Bíblia diz ou viver conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Essas pessoas também têm o desafio, assim como nós, de agora demonstrar aquilo que está ensinado na Bíblia para as pessoas que vivem ao seu redor. Então, a nossa ênfase do trabalho tem sido essa, não numa descaracterização da cultura, mas em saber separar, né? O que na cultura nos ajuda na nossa proclamação, no nosso anúncio do Evangelho e o que na verdade nos atrapalha. Né? Há traços culturais que nos atrapalham e traços culturais que nos ajudam. Então, sabendo separar isso, a gente não descaracteriza uma cultura diferente, mas sim adequa melhor aquilo que está à nossa disposição para aquilo que é o nosso serviço.